Fala galera, tranquilidade? O assunto desse vídeo é sobre triângulos. Você lembra de todas as informações, ou você sabe de todas as informações que envolvem esse tema? Não? Então não sai daí, fica comigo, porque nesse vídeo você vai relembrar ou vai aprender todos os detalhes que envolvem esse assunto. Beleza? Eu sou o professor Felipe Bernardo e aqui no canal Muita Matemática. Vamos lá? Então, beleza, galera. Então, vamos iniciar aqui com o básico, né? Vamos começar as primeiras informações sobre triângulos. Primeiro, a gente começou o nosso curso de geometria plana falando sobre os ângulos, né? Vimos algumas situações de ângulos, a classificação deles. Vimos também com relação a o que é um ângulo oposto pelo vértice. Vimos o que são ângulos gerados por bissetrizes. Vimos ângulos gerados através de retas paralelas, cortadas por transversais, enfim. Né? Se você tem alguma dúvida ainda sobre essa aula, eu recomendo que você volte, retorne e veja essa aula sobre ângulos. Então, quando você começa a juntar esses ângulos e formar figuras geométricas, a gente começa a estudar elas em partes, né? Por partes. E a primeira delas é quando nós juntamos três ângulos. Né? Então, quando você tem uma figura que você tem três desses ângulos, nós formamos o que a gente conhece sobre triângulos, beleza? Só que os triângulos, primeiramente, eles vão ter ali classificações. Tá? Então, a primeira parte que a gente vai estudar aqui vai ser sobre a classificação dos triângulos. Essa classificação vai ser dada por dois modos, beleza? O primeiro deles é a classificação quanto aos lados. Nós vamos ter três classificações, três nomes de triângulos com relação às características dos lados desses triângulos, beleza? Então, vamos estudar cada uma delas. É uma parte um pouco mais conceitual, tá? Vamos apresentar nomes para vocês. Então, nós primeiros temos que ter essa parte conceitual antes de sair fazendo conta, beleza? Então, vamos lá. O primeiro deles é o triângulo isósceles. O triângulo isósceles ele tem uma característica importante, tá? Dois lados congruentes. E a gente precisa lembrar que congruente significa a mesma coisa que igual. Né? Quando a gente fala o congruente, na geometria a gente evita falar a palavra igual, né? Porque igual é uma coisa que é exatamente ela mesma. Né? Quando tem dois caras que têm a mesma medida, a gente fala que eles são congruentes, beleza? Então, no triângulo isósceles, vai ter um triângulo, vão ter dois lados desse triângulo que vão ter a mesma medida, beleza? Então, esse aqui é o nosso primeiro detalhezinho, né, do triângulo isósceles. E o segundo é que, como são dois lados que são congruentes, um deles é diferente, tá? E esse lado diferente a gente chama de base. Então, o lado diferente chamamos de base. Então, é muito comum você ver, por exemplo, uma questão de geometria, uma questão de triângulo isósceles, no qual não vem a figura, né? E aí começa a questão começa a ser mencionada dessa forma. Seja ABC um triângulo isósceles de base BC. Significa que BC é o lado diferente desse triângulo, beleza? Então, ele não vai te dizer quais são os lados iguais, ele te diz qual é o diferente. E aí você, né, analisa como é um triângulo isósceles, você já sabe que os outros dois lados, o AB e o AC, são iguais, beleza? Então, a gente pode mais ou menos rascunhar esse carinha aqui, né? Deixa eu desenhar logo assim. Ajeita, mágica. Não foi. Vamos fazer assim mesmo. Aqui, pá, primeiro. Aqui o segundo. E aqui o terceiro. Então, tá aqui. Um triângulo ABC qualquer. Né? E aí, você menciona que o AB é igual ou congruente, né, ao AC. Geralmente, a gente usa esses tracinhos no segmento, né, do triângulo para demonstrar que eles são iguais. Tá? Então, aqui a gente está dizendo que o AB tem a mesma medida do AC. Beleza? E quem é o lado diferente é o BC. Então, esse cara aqui é a base.
base BC. Beleza? Outra coisa importante no triângulo isósceles é que os ângulos da base também são ângulos iguais, também são ângulos congruentes. Tá? Então, aqui ó, eu tenho esse ângulo e aqui eu também tenho esse ângulo. Então, se esse cara aqui vale θ, esse daqui também vale θ. Os dois têm que ter a mesma medida. Então, ângulos de um triângulo isósceles, né? Os ângulos que estão na base são congruentes. Tá? O terceiro ângulo não. O terceiro ângulo ele é um valor diferente. Então, ele pode ser um alfa, por exemplo. Tá? Mas os dois da base precisam ser iguais. Show de bola? Tranquilidade até aqui, galera? Então, essas aqui são as principais informações sobre um triângulo isósceles. Um segundo triângulo, que nós vamos ver agora, é o que a gente pode chamar de triângulo equilátero. O triângulo equilátero, se no isósceles a gente tinha 2 lados congruentes, no equilátero nós vamos ter 3 lados congruentes, beleza? Então, como são 3 lados, todos os lados são congruentes. Beleza? Esse aqui é o primeiro detalhe do triângulo equilátero, é o detalhe mais importante, beleza? O segundo detalhe é que, assim como todos os lados são congruentes, todos os ângulos também são congruentes. Todos os ângulos são congruentes. Opa. A gente vai ver na aula sobre soma dos ângulos internos o porquê disso, tá? Mas eu já consigo afirmar para vocês que esses ângulos aqui, então eu vou desenhar aqui um triângulo equilátero, para fazer ele já direto. Então aqui eu tenho um triângulo ABC. E agora eu estou dizendo para você que esse triângulo é equilátero. Ou seja, esse lado é congruente a esse lado, que é congruente a esse lado. Os três têm a mesma medida, beleza? Logo, os ângulos também possuem a mesma medida. Então, esse ângulo aqui e esse ângulo aqui, tá? Os três têm a mesma medida. Então, se esse vale θ, esse também vale θ, esse também vale θ. Aí, na aula sobre a soma dos ângulos internos, nós vamos ver o porquê, né? Mas eu já te asseguro que esse ângulo θ vale 60 graus, beleza? Segura essa informação, mais um pouquinho para frente a gente vai voltar nela. Show de bola? Então, não esqueça disso. Beleza, galera? Continuando, então, a classificação, nós temos também o terceiro, que a gente chama de escaleno. Esse daqui é o patinho feio dos triângulos, beleza? A gente pouco vê o nome dele em provas, inclusive, né? Quando você vê uma relação de um triângulo dessa forma, numa questão de concurso, no Enem, ou num concurso militar, enfim, você dificilmente vê a palavra escaleno. Você vê mais escrito dessa forma assim: seja ABC um triângulo qualquer. Aí esse triângulo qualquer já é mais utilizado. Dificilmente se vê a palavra escaleno, mas fica aí, né, como não só curiosidade, mas como conhecimento, né? E um triângulo que possui todos os lados diferentes e, consequentemente, todos os ângulos também, esse cara chama-se o triângulo escaleno. Então, todos os lados diferentes. Assim como todos os ângulos também, né? Então, todos os ângulos também são diferentes ou distintos, né? Beleza? Então, a gente tem aqui um triângulo qualquer, né? O lado A, aqui o lado B, aqui o lado C. Ou seja, eu estou dizendo que esse lado tem uma medida, esse lado tem outra medida,
esse lado tem outra medida, beleza? Assim como esse ângulo aqui tem uma medida, esse ângulo aqui tem uma medida e esse ângulo tem outra medida, beleza? Se esse aqui for o θ, esse vai ser o alfa e esse vai ser o beta. Pronto. Então, os três têm medidas diferentes, né? Então, a gente pode colocar aqui, né? A alfa é... Vou fazer tudo aqui mesmo. A alfa é diferente do beta e é diferente do θ. Beleza? Então, tá aí essa informação. Outra informação que é importante a gente já mencionar, já de cara, é o seguinte. O maior lado, isso aqui também já é comum a todos, tá? Não só do escaleno. Mas sempre o maior lado de um triângulo é oposto ao maior ângulo desse cara, tá? Então, já posso botar aqui, ó. O maior lado é oposto ao maior ângulo. Assim como o menor lado também é oposto ao menor ângulo. Por exemplo, desses todos aqui, o maior lado talvez seja esse aqui, o AC. Logo, eu já sei que o maior ângulo desse triângulo é quem está oposto a ele, ou seja, o beta. Tá? E o menor lado? Bem, assim de cara, dá para a gente ver que o menor lado é esse daqui, né? É o AB. Esse é o menor lado. Isso me diz, então, que o menor ângulo é o vermelho, é o ângulo θ. Beleza? Então, isso aí só para a gente já ir verificando, porque não é uma classificação, uma característica só do triângulo escaleno. Tá? Isso aqui também é uma característica de todos os triângulos, beleza? Então, a gente já pode lembrar isso e levar isso para as próximas situações, tá ok? Para finalizar, a gente tem também a relação de não só quanto relação aos lados, mas também com relação aos ângulos. Então, são mais 3 situações. A primeira é o acutângulo. Todos os ângulos são agudos. Então, são esses triângulos que a gente já estava desenhando aqui, né? Então, aqui eu tenho A, aqui eu tenho B, aqui eu tenho C. Mais 3 ângulos também. Aqui eu tenho um ângulo beta, aqui eu tenho um ângulo θ, e aqui eu tenho um ângulo alfa. Então, esses 3 ângulos, os 3 são agudos. Então, você pode dizer que alfa, beta e θ, todos são menores que 90 graus. Informação também importante. Beleza? O segundo é o triângulo retângulo. O triângulo retângulo tem uma característica muito importante, né? Um dos ângulos vale 90 graus. Então, está aqui. Um ângulo vale 90 e você tem outros dois. Né? Aqui um ângulo θ e aqui um ângulo beta, onde esse ângulo aqui vale 90 e os outros dois são agudos. Né? A gente vai ver também na próxima aula por que eles são agudos. Tá ok? Outra informação importante, os lados do triângulo retângulo são tão importantes que eles têm nomes. Tá? Esse cara aqui a gente chama de hipotenusa. E esses aqui a gente chama de catetos. Tá? A gente vai ver melhor isso numa aula só sobre triângulo retângulo. Tá? Esse triângulo aqui ele é tão importante que tem uma aula só destinada para ele. Beleza? Então, a gente vai falar um pouco mais dele em breve. E o terceiro, a gente vai falar sobre o triângulo obtusângulo. O triângulo obtusângulo tem um ângulo obtuso. Tá? Então, está aqui. Ó. Um dos ângulos, digamos que seja esse aqui, o θ, a gente vai dizer que o θ é maior que 90 graus. Beleza? Agora, os outros dois precisam ser agudos. Precisam ser menores que 90. Então, está aqui um ângulo alfa, está aqui um ângulo beta
Então, esses ângulos aí precisam ser menores que 90 graus. A gente vai ver isso melhor na próxima aula, que é sobre a parte de soma dos ângulos internos de um triângulo, e aí isso vai ficar melhor explicado, beleza? Então, não sai daí, que daqui a pouco a gente volta na próxima aula. Um abraço!